respeitem o momento. Não é para brincar. Mas isto destrói o planeta Terra. Então toda a gente queria paz, amor. Mas a realidade é que, mas como é que o mundo é realmente? Quem é que afinal quer que a guerra acabe? Não sabemos, nem fazemos a mínima ideia do que é que este pessoal está a planear ou quais são as suas ideias verdadeiras. Precisas é de sobreviver. Se sobreviver já é bom. Entre guerras, crise económica e o rápido avanço da inteligência artificial, estará o mundo como o conhecemos a entrar numa nova era? A nossa visão deve ser: eu tenho as merdas. Isto vai ser o mindset. Portanto, diz o David, no meio disto tudo, Portugal vai ser obrigado a escolher um lado neste conflito, consegue ficar neutro. Esta guerra será o rastilho de desculpa para os CBCDs. Se a AI vai acabar com muitos empregos, vai haver menos bens e serviços no mundo. Como é que as pessoas vão ficar? Portanto, geograficamente, não indo ao extremo do Uruguai, faz sentido pensar em afastar das cidades, segurança, recursos e qualidade de vida? Pessoal, isso é só ruído. A questão é, quando é que vai acabar? O quinto império, isto é o quinto império. A cumprir a missão é assim que eu navego. O quinto império, isto é o quinto império. A cumprir a missão é assim que eu navego. Nós fizemos uma cena que tivemos alguns convidados. Eu acho que vocês lembram-se que nós falámos um bocado sobre estes assuntos, do que é que está a acontecer quando vou para primeiro aqueles bombardeamentos e o Irão estava a invadir, a mandar cenas e não sei o que mais. Viras o Diogo, estiveste 1 mês e meio a meditar no barco. É verdade, mas eu estive mesmo desaparecido. Não, eu estive mesmo desaparecido porque eu acho que isto é mesmo uma cena de mudança assustadora, não é? E eu estive a organizar a minha vida e a organizar as empresas e a preparar o futuro, basicamente com a estratégia, não é? E vocês lembram-se que o pessoal estava a dizer, não sei o que é que vais fazer? Eu digo assim, esta cena, se não melhorar, a primeira coisa que eu vou fazer é vou para a Argentina ou Uruguai, não sei o que mais. E tenho marcado viagem para daqui uma semana, vou passar um mês na América do Sul e vou comprar umas cenas, umas terras e vou entrar na agricultura, vou ser agricultor, rancheiro. Estou a pensar em ser rancheiro, o que é que vos parece? Guru rancheiro cowboy, guru cowboy. Vou fazer uma música, guru cowboy. Vai ficar fixe. Mas realmente, fora de brincadeiras, isto que está a acontecer é uma cena mesmo séria. Portanto, se vocês dizem, sendo assim não estava nos teus planos todos os últimos acontecimentos, não é assim, eu sou sincero. Eu tinha uma visão de desglobalização do mundo, não é? Eu tinha uma visão de regionalização de diferentes polos. E a Terceira Guerra Mundial, que tinha começado já em 2019, 2018. Portanto, isto quando for escrito, vai ser escrito como... Não precisa ser uma espécie de guerra fria, não é? Ou seja, a minha visão é esta, pessoal. Os Estados Unidos não podem entrar em guerra com a Rússia. A Europa não pode entrar em guerra com a Rússia. A Europa e os Estados Unidos, ou os Estados Unidos e a Europa, não podem entrar em guerra com a China. São potências muito grandes. Isto destrói o planeta Terra. Então, todas as guerras que têm que existir são guerras de proxy, não é? Ou seja, o Middle East é um sítio que é para fazer uma guerra de proxy. Sempre foi. Sempre houve guerra nesse sítio. É o sítio mais instável que existe no planeta Terra. E então... O problema é que até há pouco tempo atrás o grande império americano não precisava que o petróleo fluísse dali. E vocês, se forem ver o meu podcast 2022, eu digo assim, Pips, eu acho que os Estados Unidos vão abandonar aquilo porque eles já não querem saber, eles já não precisam. E o pessoal diz, não precisam, o que é que tu quer dizer? Claro que toda a gente precisa de energia e todas as coisas, não é? Mas... eu se olhar para todos os países do planeta Terra, tipo, os Estados Unidos é o país que beneficia mais do que está a acontecer, não é? Depois, quem é que beneficia mais também? A Rússia beneficia muito. E depois eu diria assim, e quem é mais prejudicado? Quem é mais prejudicado talvez seja a China, não é? E a Ásia, por causa do consumo de tudo que tem ali, não é?
aquelas matérias-primas, o gás, o ácido sulfúrico. Fiz uma aposta muito grande, não em ácido sulfúrico, mas na produção de fósforo, por causa da problemática do ácido sulfúrico. A questão é: Israel quer que a guerra acabe? Eu acho que não. Eu acho que não. Estados Unidos quer que a guerra acabe? Eu acho que não. A Rússia quer que a guerra acabe? Eu acho que não. Será que a Arábia Saudita quer que a guerra acabe? Ou seja, a Arábia Saudita está a vender metade do produto e está a ganhar mais dinheiro. Ou seja, deve haver seguramente. Será que o Irão quer que a guerra acabe? Quem que afinal quer que a guerra acabe? Ou seja, é nessa visão que é este tipo de guerra, este tipo de instabilidade, que o que está a acontecer, com umas bombas e tal, não sei, que vai morrer gente e tal, mas todos os envolvidos, ou praticamente todos os envolvidos, o Irão, a Arábia Saudita, sei lá, os Estados Unidos, a Rússia, todos estes envolvidos estão a faturar mais, não é? Eu na altura fiz as contas. Se o petróleo fosse para $200, qual era o impacto que tinha? E a necessidade que eu tinha calculado é que era mais ou menos preciso. Os outros países precisariam de mais 4 trilhões de dólares para pagar o petróleo a $200. Que significa que é toda a dívida que é preciso ser comprada americana. Ou seja, não sei se é por coincidência, não sei que é, sem contar a faturação. Ou seja, porque não é só o que os Estados Unidos vendem, é como isto é petrodólar, não é? É preciso essa quantidade de caixa em dólares. Então há uma procura por dólares. Por isso é que eu também tenho uma posição em dólares. Eu acredito que esse poderá ser o futuro. Agora, a questão é: eu quero que uma pessoa reflita sobre isto, sobre a nossa opinião. Se eu queria que a guerra acabasse e toda a gente vivesse no Kumbaya e toda a gente batesse as costas, não, isto é o que eu queria. Toda a gente, não é? Alguém não queria isto? Alguém não queria? Toda a gente queria paz, amor. Mas a realidade é que, mas como é que o mundo é realmente? E o mundo realmente é interesses, é aristocracias e é ver quem fica por cima. E este conflito já iniciou-se há muito tempo, por causa da industrialização e a grande capacidade de produção que a China tem. Um país incrível. Tem os seus problemas, como todos os países têm, mas é um país incrível. Os Estados Unidos ainda é dominante, principalmente em termos militares, mas a guerra está a mudar, não é? E a guerra agora é feita de uma forma distinta. E o que eu acho é, por um lado, os Estados Unidos criam esta pressão no resto do mundo todo para ficarem ainda mais dependentes do próprio império. O pessoal diz Trump. Isto não tem nada a ver com o Trump, meu. Eu acho que não tem nada a ver com o Trump. O Trump é maluco. O Trump está sempre a mudar de ideias. Mas o Trump não era um gajo de guerras. Porquê começou uma guerra? Não é? Começou uma guerra porque isto faz tudo parte do plano. Se não fosse o Trump, se tivesse aí o Biden tinha começado. Nós já vimos que foi assim que aconteceu, não é? O Biden inicia a guerra comercial, o Trump estende a guerra comercial, o Biden, não foi o Biden, foi quem iniciou a guerra, foi o Trump. O Biden estende a guerra comercial com os chips, não é? O Trump começa aquela guerra, digamos, com a Rússia. O Trump diz que vai acabar a guerra da Rússia numa semana. O Trump entra, não há guerra nenhuma, que acabou numa semana, já há 4 anos que anda aí. O Trump começa esta guerra, pips. Eu acho que o próximo presidente vem a dizer que vai acabar a guerra bem e não acaba com guerra nenhuma, porque isto é justamente dar as cartas outra vez. Só que eu tenho um bocado de receio. Tenho receio porque eu acho que também há aqui uma situação de um bocado de ubris, que é o excesso de confiança do Império Americano. Claro que eles podem sempre voltar para casa e o resto do mundo que se resolva. Ok. Maiores produtores de agricultura do planeta Terra, maiores produtores de combustível do planeta Terra, 100% seguros. Já limparam a Venezuela, agora vão limpar o resto dos países, a Colômbia, e o resto vai ser tudo limpinho porque têm que ficar com aquilo só para eles. Vamos ver até onde é que vão. Vamos até ver onde é que querem ir no sul da América do Sul. Mas vão resolver o problema da Groenlândia. Mas pronto, já as coisas são seguros. Ou seja, se der merda, eles vão para o seu território e o resto do mundo fica um bocado assim a arder. Mas a Rússia vê isto e diz assim, altamente.
a China precisa daquela energia, a China precisa de exportação. Será que a China vai ficar... chega lá aos Estados Unidos, começa a criar problemas. A China vai simplesmente admitir que os Estados Unidos a partir de agora controlam o Estreito de Hormuz? Não me parece. Não me parece. Eu acho que vai haver apoio da China para continuar a criar instabilidade ali. Ou seja, será que, o que é que eles vão fazer? Vão simplesmente ficar de mãos atadas? Mesmo que a China não queira confusão, não é? A Rússia não vai mandar uns dronezinhos de graça, que agora produzem muitos na Rússia, para o pessoal do Irão conseguir criar instabilidade de circulação de mercadorias, porque o mundo é mercadorias. O que importa se há uns tiros e umas bombas ali? Há países que estão em décadas em guerra. Não, às vezes as pessoas nem morrem. Às vezes morrem, infelizmente, mas muitas vezes não morrem. Muitas vezes são guerras assim, aquelas guerras, estás a ver? Manter a linha e tal, soldados ali, pum, pum, pum. Há guerras muito piores que outras, como é natural. Mas a questão é, com as fronteiras assim mais ou menos, estás a ver, estáveis e com confusão, às vezes manda-se uns tiros, não é? Agora, eu não sei o que é que vai acontecer, não sei o que é que Trump vai fazer ou o que os Estados Unidos vai fazer. Eu não consigo. Quando o pessoal começa a imaginar e a fazer aquelas ideias, eu penso isto é só, pessoal, isto é só ruído. Eu às vezes estou a definir o plano das minhas empresas com o meu pessoal e estamos a tomar decisões. Às vezes ou defender, por exemplo, definir um plano, como é que nós vamos fazer este podcast, ou o que é que vamos fazer, o que é que... Eu faço pensamentos que se tu não estiveres lá, tu com as ações que eu vou fazer, tu não vais conseguir interpretar o que eu estou a fazer, não faz a mínima ideia. Da mesma forma que nós não sabemos, nem fazemos a mínima ideia do que é que este pessoal está a planear, ou quais são as suas ideias verdadeiras, ou nem sabemos quem decide isto, se calhar se partilha sequer as ideias verdadeiras com as pessoas que os rodeiam. Por exemplo, nas empresas também é assim, há 2 ou 3 pessoas que sabem a estratégia, o resto não sabe. Percebem? O resto vai fazer as coisas que lhe mandam fazer. Ok, e nos países pode ser mais pessoas, pode. Mas a questão é, nós não sabemos, nós não conseguimos saber. E não é que nós temos que apostar. Nós temos que apostar na tendência geral. Então temos uma China a crescer, com uma capacidade de industrialização incrível e uma grande capacidade de produzir drones, e vai ter uma grande capacidade de produzir robôs também. E os Estados Unidos estão a industrializar-se outra vez. Ou seja, isto é um conflito global. O que é que eu acho? Eu acho que a globalização vai continuar a diminuir e a forma de distribuição dos bens vai se redistribuir. Acho que vai ser preciso muitos mais barcos, porque vai ser muito menos eficiente. Eu acho que também pode ser, é uma aposta arriscada, mas pode ser interessante para uma aposta nos barcos de distribuição, de combustível. Mas é arriscado, essas empresas são sempre arriscadas. Isto não é recomendação financeira. Mas eu acho que isso atrasa as matérias-primas, isso elimina muito a capacidade de arbitragem. Ou seja, vai haver... Esta cena do petróleo ao mesmo preço em todo o mundo vai acabar. Tipo, aqui nos Estados Unidos o pessoal vai ter... Nos Estados Unidos o pessoal vai ter o petróleo a um preço. Na Europa o pessoal vai ter o petróleo a outro preço. Vai deixar de ser globalizado porque não se vai conseguir distribuir. Como é o caso do gás. O gás não tem o mesmo preço em todo lado. Portanto, eu acho que esta compressão da energia, esta compressão das matérias-primas que são energia, é voltar a dar as cartas e o pessoal vai se dividir, o pessoal vai se organizar. Eu tenho quase 95% de certeza que é isso que vai acontecer, pessoal. E essa minha certeza foi aumentando de 20% em 2019, 30% em 2020. 2022 subiu para 50%. Neste momento já está em 90%. Com o estreito na situação que está, para mim está em 95%. Ou seja, eu sem querer acertei, porque ninguém acerta. Isto é sempre probabilística. Eu preparei-me para aquilo. Quando começou este conflito ainda mais intenso, tudo que eu tinha feito já tinha feito. A única coisa que eu não tinha feito era preparar mesmo uma exit estratégia que não é necessária, pessoal, não se iludam, mas que eu, como sou meio freak,
achei que sim. Eu acho que devo ter terra fora do continente, num sítio que seja o fim do mundo. Tipo, um sítio que seja depois do fim do mundo mais 3 km. Ou seja, só vou fazer isso porque... Agora, qualquer que vocês pensam na vossa vida é a exposição que vocês têm a esta mudança. Isso é que é importante. E começamos pelas coisas mais básicas. Começamos por pensar como é que é o meu trabalho, como é que é o meu negócio, que impacto é que está. Não se esqueçam que nós estamos no meio da confusão do AI. E se calhar as coisas não são por coincidência. Se calhar acontece tudo ao mesmo tempo, porque tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Se calhar quando as coisas forem para o dobro e quando o petróleo estiver a 25, sei lá, $150 ou 200 e tivemos que nos habituar, e quando nos disserem que não podemos sair de casa porque tem que se gastar pouco combustível, temos de andar a transportes públicos, e quando nos disserem que à segunda-feira anda carros com esta matrícula, à terça-feira anda carros com aquela matrícula, nós vamos tolerar porque é guerra. Mas o problema não é a guerra, na realidade. Isto já ia acontecer, de qualquer das maneiras. Isto tem a ver com estas mudanças todas globais, onde o AI tem um papel mau no curto prazo, mas muito bom no longo prazo. Mas na realidade, estamos no fim de um ciclo demográfico, estamos no fim de uma capacidade de lidar com todas as responsabilidades de segurança sociais e benefícios, não sei o que mais. Está tudo a arrebentar. Eu acho que vocês já repararam. Tipo, o socialismo é muito bonito até que acaba o dinheiro e está a acabar o dinheiro. Mas o dinheiro nunca acaba, na realidade. As coisas é que aumentam de preço. Porque como os bancos centrais produzem dinheiro e fazem o que quiser o dinheiro, não produzem dinheiro, mas vou simplificar. Basicamente podem dizer às empresas, podem emprestar dinheiro às empresas, emprestar dinheiro às pessoas, podem fazer o dinheiro que lhes apetecer. E podem até fazer endividamento público, e se calhar é isso que vão fazer, e é assim que tem que ser. Mas o que é que nos acontece a nós, indivíduos e cidadãos? A inflação resolve tudo, como o João Lima está a dizer. A inflação resolve tudo, pessoal. A inflação é a cura. É o mesmo que dizer, infelizmente, a redução da qualidade de vida na tua capacidade de consumir coisas reais diminui. É a mesma merda. E vocês já devem ter sentido isso nos últimos 20 anos. A realidade é que as pessoas vivem, para mim, consomem menos hoje do que consumiam há 20 anos atrás. Ok que temos telemóveis, ok que tivemos processos muito mais eficientes que produziram alguma deflação até, como por exemplo Ryanair e cenas assim, Airbnbs, e que ajudaram a dar aquela percepçãozita. O estilo de vida das pessoas também mudou, elas deixaram de comprar casas e começaram a viajar. Porque eu também não tinha dinheiro para casa, não é? E também as casas são um boi de caras. Mas por exemplo, não vai aparecer casas novas, porque as casas precisam de pessoas e precisam de materiais. E então vai ficar um preço que tu dizes, eu não consigo comprar isto. Mas não consegues porque a inflação foi a questão. E a inflação está ligada à qualidade de vida. Se as pessoas que deviam estar todas a construir as casas estão reformadas, quem é que constrói as casas? Estás a ver? Mandas vir gente de fora. Mas essa gente também tem bem para consumir. É normal. É legítimo. Ou seja, a economia está a partir. Então uma guerrazinha resolve isto tudo, porque nós dizemos isto é por causa da guerra, e resolve tudo. Portanto, de certa forma toda a gente quer isto. Toda a gente quer isto, pessoal. É uma espécie de reset. Agora, como as cartas vão ser dadas, não é? Vocês têm que pensar como é que vocês como é que a inflação não vos leva o dinheiro todo, não é? E o pessoal vai logo, Bitcoin e ouro e o cara, não é assim tão simples. Não é assim tão simples, não é? As coisas têm fluxos. Imagina o mundo da inflação da década de 80. Se tivesses comprado ouro na década de 80, tinhas esperado 50 anos até poderes ter alguma rentabilidade. 50 anos, pessoal. Não, será que o ouro vai para $50 mil? Não sei. Eu acho que não. Mas pode ser. Percebes? Agora, o que importa é cenas reais, cenas verdadeiras. Importa também dividir isto entre coisas que vão acontecer mesmo a curto prazo, coisas que vão acontecer a médio prazo e coisas que vão acontecer a longo prazo. Portanto, se partimos desta visão política e geopolítica do mundo, onde o mundo está a partir em regiões, ok? Significa que há coisas que nós vamos deixar de ter e há coisas que nós vamos ter, não é?
E de que lado é que nós vamos ficar? Nós estamos a falar, a maior parte daqui, 90%, 99% das pessoas são portuguesas, 90% estão em Portugal. Por isso como é que ficará Portugal? Isso é uma grande dúvida. Portugal faz parte da União Europeia. Como é que ficará a União Europeia? Eu que já digo que a União Europeia se vai partir. Não é? Se é para partir agora. Se é para partir agora. Em que lado é que nós vamos ficar? Não é? O que é que nós vamos vender? Vamos começar pelo curto prazo. Curto prazo acontece o seguinte. O combustível sobe para um preço onde começa a haver muita pressão em toda a economia. E o objetivo de quem... O que eu quero dizer é assim... Ninguém quer um choque de petróleo, que vá o petróleo para $200. Ninguém. Porque isso arrebenta a economia toda. Mesmo nem as petrolíferas querem, nem os americanos querem. O pessoal quer que o petróleo se mantenha nos $100. 100, 90, 110, 120 no máximo. Mas não menos, não mais. Senão a economia é um preço muito alto. E a economia começa a encolher e então é preciso menos energia. Ok? Então o pessoal quer naquele precinho. Aquele precinho, que impacto é que tem? Vai ter impacto em tudo. Matérias-primas, agricultura. Não. E se for assim, se eles deixarem a mercadoria fluir, devagarinho, às vezes passa os petróleos, tem que passar. Se não passar, eu tenho muito medo que pode acontecer. Fome, pessoas morrer à fome. É muito sério e Deus queira que isso não aconteça. Ok? Já estamos há 50 dias com isto. É terrível. Nós precisamos que as coisas comecem a sair dali. E eu acho que o pessoal vai ter cabeça para as coisas, para o material rolar. Se não rolar, fica mesmo mal. Pronto, mas mesmo não rolando, nós já temos que pensar neste momento se vamos ter verão na Europa. Ok? Porque o pessoal fala, mas temos reservas. Mas as reservas não é para gastar, idiota. Tu achas que alguma economia no planeta Terra pode pegar nas suas reservas todas de petróleo e dar ao pessoal para poderem andar de elétrico para ir passarem férias? E as coisas sérias? Não, as reservas podes ir buscar um bocadinho, mas nunca se pode ir buscar, não é para resolver tudo. As reservas estás a ver? Vai ser um bocadito, tal. Ou seja, então a questão é, eu acho que já estamos num ponto onde o petróleo pode ficar um impacto e a própria energia, apesar de Portugal ter benefícios muito grandes porque está separada da União Europeia, Portugal e Espanha, mas o pessoal diz, e a Nigéria vai deixar-nos vender? Vai! Porque se houver alguém que pague mais, a Nigéria chega ali e diz, olha, aconteceu qualquer cena, e mete qualquer merda e tu deixas de ter gás. As coisas são assim, não é? Portanto, se isto ficar sério, nós começamos a ter como na Ásia, temos energia intermitente. Às vezes há energia, às vezes não há. Às vezes há combustível, às vezes não há. E temos que aprender a viver assim. Mas não vamos pensar já numa coisa destas. Vamos começar devagarinho. Esta merda já vai ter impacto. Vai ter impacto no turismo. Vai ter impacto do que seja eventos. Por isso, vai ter impacto nos restaurantes. Vai ter impacto porque isto vai apertar. As coisas vão ficar mais caras. Nós tivemos que aumentar os preços da Prozis. Outra vez, E querem que eu vos diga? Aumentamos o preço da proteína. Digo, fogo, E nós estamos à rasca, Porque a proteína foi para o dobro. Nós aumentámos o preço 10%. A proteína está ao dobro do preço. E sabem o que é que nos dizem no futuro? Vai aumentar mais. O que é que eu faço? É o pessoal deixar de consumir. Olha, comecem a consumir proteínas vegetarianas e outras merdas mais baratas, Não há milagres, não é? Ou o pessoal que vai começar a meter farinha na proteína. Não é? Tu pensas que estás a comprar proteína e estás a comprar farinha, porque aquilo já vale tanto dinheiro que vai corrupção e tudo. Mas uma marca como a Prozis não pode fazer isso. Mesmo 10% é pesado, porque se daqui a 6 meses não resolve, tem que se aumentar outra vez. Isto aqui é só um exemplo. E o resto das merdas todas que vai acontecer. O Luís Lagartinho diz, nuclear is the way. Isso era há 10 anos atrás. Tu fazes agora, começas a construir, tens energia daqui a 10 anos, Nem infraestrutura, nem conhecimentos têm nas equipas aqui na Europa suficientes para fazer isso acontecer já em grande quantidade. Infelizmente, perdeu-se a cena. Os vossos líderes, eu digo vossos, mas de certa forma também são os meus overlords, escolheram um caminho de merda porque são idiotas e agora têm que lidar com a realidade. Alguém os indrominou, eles não percebiam um cu. Assim, quando vai para o governo e para quem promete mais merdas, é lógico que vai dar merda, não é? É do fim da democracia.
Desculpa interromper esta incrível emissão, mas se tens o bebê na tua vida, é imperativo que ele use um destes e diga obrigado, mãe. Também temos babetes e todas as vendas destes produtos serão doadas a instituições que cuidam das mães e dos bebés. Podes encontrar o link na descrição. Let's go! Diz o Frederico Pinheiro, já se está a notar muita falta de medicamentos, por exemplo. Essa tem que ser a nossa visão, pessoal. A nossa visão não é se as coisas estão caras ou se estão baratas. A nossa visão deve ser, eu tenho as merdas. Ok? Eu tenho as merdas. Isto vai ser o mindset. Tem que ser, eu consigo ter as merdas. Porque como os governos socialistas vão controlar os preços das mercadorias e vão dizer assim, ninguém pode vender mais caro que isto. Tudo bem. Para não ficar preços absolutamente estúpidos. Ok, eu concordo. Só que também não vai haver produto. Porque se o gajo que tem que vender não consegue comprar um preço para vender, também não vai comprar. Porque não pode. É isto que acontece nos outros países. E então, eles, para não ter muito impacto na economia, principalmente não ter muito impacto na balança de pagamentos e coisas assim, eles basicamente estabelecem preços que faz com que não seja possível importar. E a economia fica meia manca. Fica assim, e tu queres as merdas e não consegues comprar. Porque não há. Porque não vai ser se tens dinheiro ou não. Vai ser se conheces alguém ou não. Para te vender gasóleo. Ou gasolina. Por isso, contactos vai ser tudo como aos países da América do Sul. Dessa forma nem precisam subir juros. É exatamente isso, Romeu. É o que acontece nos outros países. O programa vai ser igual. Reduz o consumo da população, que significa reduzir a qualidade de vida da população. A população acostuma-se, habitua-se, percebe que é por causa da guerra e a vida continua, mas isso vai ter impacto nos negócios. Primeira coisa que vocês têm que fazer, já ensinei isto várias vezes. Next in, first out. Isto é muito importante. Se tens que subir os preços, tens que subir já. Não é subir quando já estás sem cash flow. Ok? Tu dizes, eu comprei isto a 10 e vendo a 20 normalmente. Vamos simplificar as contas. Se agora custa 15, tu metes já a 30. Percebes? Estou a simplificar tudo. Porque a próxima entrada é 15. Porque tu vais precisar do cash flow e depois não vais ter dinheiro. Depois vais estar a vender, a ganhar dinheiro, a pagar impostos e não tens dinheiro nenhum. Isto é a primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal. Next in, first out. Next in, first out. Ok? Pronto. Ter as coisas é poderoso. Ter acesso às coisas é poderoso. As relações estabelecidas com os fornecedores têm que ser uma relação de amizade, muito mais que apenas uma relação comercial. Para quando houver falta de produto, tu não tens problemas em pagar mais, mas recebes o produto. Ok? O pessoal da restauração e tudo que tem a ver com o turismo, eu fazia já uma cena de anchor down, ou seja, começa já a preparar para uma coisa má. Se for mau, vamos imaginar que não acontece nada de mal, não há problema. Perdeste ali uns dinheiros, não há problema. Mas se acontecer uma coisa de mal e tu não estiveres preparado, vais com os porcos, não é? Portanto, eu acho que este não é o momento para estar muito alavancado. Mesmo no stock market, a minha opinião é esta. Pessoal, vocês querem jogar este jogo? Vocês querem jogar este jogo? Porque assim, eu não sei se quero jogar este jogo. Eu não sei. Vocês o que eu quero dizer? É se calhar arriscado mais para mim. Estás a perceber? E repara, e diz isto quando as ações estão no máximo histórico. Não se diz quando elas estão no mínimo histórico. No mínimo histórico é fechar os olhos e comprar. Sabe o que eu quero dizer? Agora, diz aqui o Guilherme: como achas que reage a economia americana? Vou viver para lá em setembro e tenho 20 anos. Fazes muito bem. Vais para o sítio que se vai safar melhor. De longe, não há hipótese. Pelo menos nas próximas décadas. O mundo pode rebolar, mas isto é diferente. Os Estados Unidos é diferente. Eles têm muitas vantagens operacionais, eles estão a fazer isto, eles têm as coisas under control. Percebes? Portanto, realmente é preciso. É uma vantagem muito grande que tu tens. Muitas pessoas querem vir para aqui. Muitas pessoas querem vir para os Estados Unidos. Diz aqui o Ruben: estou a negociar 2 armazéns para mudar a empresa. Talvez meter um travão e só comprar um. Eu metia travão nos 2. Eu dizia assim: preciso de um mês. E daqui a um mês decidias.
Pois há preciso. Eu tinha aí uns armazéns, não sei que tamanho é que era, sei que era para aí. O pessoal estava aí a comprar. Não sei se era 27 milhões ou qualquer coisa assim. Era uma coisa big. 27 mil metros quadrados. 20 milhões, se não me engano. E nós dissemos, o pessoal, parar, meu. Mas nós precisamos. O cara diz, mas precisas o quê? Tu precisas é de sobreviver. Se sobreviver já é bom. Não é? Meu, passar o ano 2026 sem morrer já vai ser altamente. E o pessoal me diz, és um pessimista. Mas eu sempre fui. Sempre fui. E estou aqui. Não fiquei rico. Porque eu não fiquei rico. A ser assim, ultra cauteloso, eu fiquei rico. Não é? Imagina, se calhar se fosse hiper não calculoso, se calhar estava zilionário. Não é? Eu sou assim, precaução. O objetivo é sobreviver, o objetivo não é crescer. Depois da terra queimada é fácil crescer, pessoal. Não há ninguém. Tu estás lá tu? Não é? Agora, quando vem a confusão, o que é crise? É o crivo. Não é? Quando estás a comprar, quando está a tua gente a comprar, está tudo caro. Quando está a tua gente a vender, está tudo barato. Não é? Nós temos que ter o dinheiro preparado para o momento certo. Não é? Olha para o Warren Buffett, não está cheio de dinheiro ali à espera. Não é? É preciso paciência, pessoal. Isto não é um momento para brincar. Eu só quero dizer ao pessoal que me segue, aos meus seguidores, só quero dizer isto, pessoal. Deus queira que não aconteça nada de nada. Deus queira. Mas a pouca inteligência que eu tenho da visão do mundo que me trouxe até aqui, eu acerto quase sempre, e raramente estou errado, é que nós nunca vivemos uma coisa destas. E é tudo uma ilusão, pessoal. O meu cérebro tem uma capacidade física, o meu cérebro consegue sentir a imaginação. E como nós vemos que não há problema nenhum, nós pensamos que está tudo bem. Só que não há tudo bem. Isto é um tsunami. Sabe que é um tsunami? Tsunami, quando vem a onda, primeiro desaparece a água. E tu, não se passa nada. Não se passa nada. E depois vem a destruição. Deus queira que não venha destruição nenhuma. Isto é tudo probabilístico, pessoal. Eu não sou profeta. Mas também eu não estou a dizer para venderes tudo e para fugires para o Uruguai. Eu só estou a dizer assim, se calhar não é um momento para estar alavancado. Se calhar é um momento para ter mais calma. Se calhar é um momento para respirar fundo. E não fazer grandes decisões. E não andar muito para a frente. Se calhar um ano para observar. Olha o David Oliveira. Acumular caixa e observar. Se calhar é. Não há anos tem que ser assim. Porquê é que temos de estar sempre roda no ar? Porquê? Não, mas só um momento para parar e para esperar. É este, meu. Eu não estou a fazer nada. Estou parado só a ver as cenas a acontecer. Não é? É o AI de um lado. É do coisa. Claro que estou a fazer cenas. Mas sabem o que eu quero dizer? Não é grandes decisões. Disse o Lionel Couto: para quanto tempo nos devemos preparar para aguentar? Devemos ter estoque de uma semana, mês? Comida em casa, tens de ter sempre comida para meio ano, meu. Não é? Sempre, meu. Água. Pelo menos para 3 meses, meu. Isso aí é um prepper no mínimo, tem que ter isso. Senão não és prepper nenhum. Percebes? Ou seja, o que é que compras? Compras uns arroz, uma massa, mantens num sítio bem de seco, metes lá um desumidificador. Meu, compras umas proteínas da Prozis. Meu, pões uma dose de 40 gramas de proteína por pessoa por dia e o resto tens os cereais, umas merdas, umas latas de atum cheias de gordura, de azeite de preferência, prazabilidade infinito, nunca acaba. Meu, tens comida que nunca mais acaba e não precisas mexer naquilo mais. Isso é uma coisa, acho que a gente devia ter isso, meu. O básico, não é? O básico. Mas isso é para o fim do mundo e Deus queira que não aconteça nada nisso. Agora, em termos empresariais, eu não sei, porque a supply chain vai ficar muito complicada. Por exemplo, o pessoal da Prozis tem sempre weight stock. Mas é assim, mas não há grande coisa que se possa fazer. As supply chain, as coisas bem de caras, é tudo a partir. Porque a questão é, a nossa decisão é, se o consumo reduzir, tu vais precisar de menos stock. Mas nós sabemos que os preços vão subir, portanto tu queres mais stock. Só que se tiveres muito mais stock, se for uma coisa que tem prazabilidade, como por exemplo o ramo da Prozis, eu só posso ter stock para X tempo, porque aquilo é prazabilidade, aquilo tem que ser fresquinho, não pode ser proteína para 2037, apesar dela não estragar, ok? Pode ficar com sabor menos bom, mas proteína vocês guardem, passado uma década podem comer, não há problema nenhum. Seca, sítio sem umidade, naqueles sacos de alumínio, top, nunca na vida.
o melhor estoque de proteína, exatamente, neste caso é whey, mas é o mais estoque de proteína que se pode guardar. Eu, todas as minhas casas tenho estoque de proteína whey, que eu nem consumo, que eu sou meio alérgico, e isolado, e também tenho atum com azeite, tenho em alumínio, tenho coisas em alumínio para ter uma diversidade. É normal, pode acontecer alguma coisa, mas você nunca sabe, falha a luz. Agora, nas empresas é complicado, são decisões complicadas consoante cada negócio, não é? Se é first in, next out, quem tem estoque dentro está a ganhar dinheiro todos os dias. Só que se for uma cena tipo, eu vendo ferro, então vendo ferro enche o puto do armazém, depois esperas, podes ter que esperar 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas é o que eu fazia, se fosse cenas sem prazabilidade. Ou compras futuros também deve haver futuros de ferro e cenas assim, não é? Não sei se vocês sabem trabalhar com futuros. O David pergunta assim: como vês o impacto do AI e o mercado da tecnologia, serviços, software no meio disto tudo? Já demos outro 10x desde o último jantar. É incrível, David, fico muito contente, fico muito contente que estejas a partir de tudo. É um momento incrível, é serviços, é produzir, é trabalhar, é mão de obra. O negócio, se tu dás 10x e se o mercado encolher para metade, mesmo assim é 5x. Portanto, depende da realidade de cada um. Agora, não parar a trabalhar. Agora, sem alavancagem. O que eu quero é esta vossa relação com... Não é... Percebes? Mas vai haver ajudas. Por exemplo, daqui a bocado o Estado vai ter e a Europa vai dar dinheiro para as empresas. Quando esta crise apertar, vai-vos dar bué de money para vocês investirem. E investam, mas dividam o que é a empresa da vida pessoal. E porque assim, dever dinheiro nesta situação é uma cena positiva, que o dinheiro está a desvalorizar, não é? Portanto, agora o mundo do AI é confusão total, pessoal. Confusão total. É preciso reestruturar estas empresas, pôr as pessoas nas posições certas. As pessoas têm que ter flexibilidade. Eu fazia isto. Isso acabou. Agora vais fazer isto. Pode ser? Pode, siga. Agora tem que ser assim, pessoal. Não é? É preciso muita flexibilidade. São muita flexibilidade para toda a gente no planeta Terra. Quem não tiver flexibilidade vai sofrer. Bruno. Miguel, como avalias o reposicionamento europeu no afastamento de infraestruturas financeiras externas como Visa, Mastercard e SWIFT? Trata-se de uma transição estrutural para a soberania financeira ou apenas de uma diversificação tática dos reles? Eu acho que isso vai tudo cair, porque tu és assim, ou tu és um papel dos Estados Unidos, ou deixas de jogar o jogo. Ficas irrelevante. E se calhar começas a receber ali pressões da Rússia, porque eu acho que os Estados Unidos não querem que a Europa esteja bem com a Rússia. Eu não sei, não é? Eu não sei, sinceramente. Não sei. Portanto, é difícil saber isso. E nem, eu acho que quem está a tomar essas decisões também não sabe. É um bocado assim. Mas para nós é irrelevante. Para uma empresa de construção em Portugal, a empresa de construção vai sempre haver gente com dinheiro a querer fazer casas, mano. Eu estocava o máximo possível. Que desse, que não estragasse. Esquece. Estocava. Eu não sei se já está caro, não é? Mas eu não tinha medo. Claro que as coisas podem ficar mais baratas. Mas que se lixe. Porque tu tens o produto, não é? E depois, quando não houver produtos, se tu tiveres, consegues vender ao dobro do tipo do preço. Basicamente é assim. É quem quiser tem que pagar, porque tu precisas dele. Agora, se baixar de preço, vai baixar 20%, 30%. Eu não sei. É difícil, não é? Agora, as pessoas vão parar se houver uma crise mesmo pesada, tipo petróleo $200, ok, as pessoas param de construir. Mas se não for assim desse tipo, as coisas vão se habituar, as inflações vão corrigir isto tudo, a inflação vai resolver tudo. Claro que é difícil de saber exatamente cada região, não é? Isto aqui, cada região tem a sua característica, cada região tem os seus preços, não é? O David diz exatamente, ia perguntar isso: não faz sentido contrair dívidas para produzir, não consumir, lógico, num mundo de alta inflação? Faz, desde que não fique nenhuma dívida em teu nome, pode fazer sentido. Agora depende para quê, não é? Porque se tu contrais as dívidas e depois o teu mercado cai muito, tens de conseguir pagar essa dívida, ok? Tens de estar em condições de pagar, ou seja, mas dentro de normalidade, a menos que te aconteça uma desgraça muito grande, eu acho que dá para pagar, baseado no EBITDA das empresas. Os bancos são razoáveis quando dão dinheiro. Se o banco te emprestar dinheiro à tua empresa sem pedir um aval pessoal, eu acho que o risco é baixo.
Porque eles só te emprestam porque tu tens as contas como deve ser, senão não prestavam. É o que eu acho. Agora, isso é alavancagem, não é? No meio destas confusões faz-se muito dinheiro. Mas no mundo destas confusões também se arrebenta tudo. Ou seja, portanto é um bocado o nível de risco que cada um consegue ter. Não é? Vira-se o Guilherme. A partir de que momento é que Portugal é possível fazer um crédito na empresa sem aval dos sócios, com um bom histórico? Eu não sei. Eu acho que tens de ter uma empresa lucrativa. Se não estiveres a ganhar dinheiro, tens zero hipótese. Ou seja, os bancos têm alguns limites. Os bancos têm alguns limites. 4 vezes o EBITDA é o máximo, 3,5%, e 25%, 30% de solvabilidade também é o máximo. Ou seja, se estiveres dentro desses limites, eles vão te emprestar dinheiro. Agora, se quiseres muito mais do que isso, eles não te podem emprestar. Vão precisar do aval dos sócios. Portanto, se tu precisas do aval dos sócios, eu acho que não devia-se fazer crédito. Ok? Eu acho que ninguém devia trabalhar com a crédito. Ou estás muito no princípio e não tens nada a perder, ou já tens uma estrutura, já tens a perder, então não devias trabalhar com crédito. Devias fazer uma empresa que ganhasse mais dinheiro, devias fazer uma empresa mais lucrativa, mais bem organizada, com processos melhores, para ficar mais lucrativa, e depois o banco empresta-te dinheiro. O que querias dizer com as casas vão ser dadas? Ai, não disse isso. Se disse isso, eu falei sem o meu cérebro estar conectado com a boca. As casas vão ser sempre precisas. As pessoas querem casas, as pessoas querem merdas, as pessoas querem sempre coisas. Vais a qualquer país do mundo, as pessoas querem cenas sempre. É quase automático. Por isso, agora a questão é: as pessoas têm possibilidade de comprá-las ou não, de pagá-las ou não, não é? O Romeu diz: eu acho que a construção para a classe média vai abrandar muito fora dos centros. Se o custo de vida sobe, o banco também coloca mais risco e não empresta. Pode ser. Mas, Romeu, e se o Estado, que já está falido, chegar aos bancos e disser, como dizem na Holanda, se é para casa pode emprestar 100%, eu fico a casa se ele não pagar, acabou, continua tudo. Só que as coisas ficam cada vez mais caras, estão a perceber? Mas é possível acontecer uma coisa dessas. Na Holanda é assim que funciona, não é? Por isso é que as casas lá são tão caras. Ou seja, o Estado simplesmente diz: eu sou avalista de todas as casas, de todas as pessoas que pediriam empréstimo em Portugal se for para a primeira casa, não é? Portanto, isso também pode acontecer. Por isso é que eu acho que neste momento, com a crise global que existe da habitação, eu acho que sim. Eu acho que o pessoal podia apostar numa cena que é assim: pessoal, eu queria falar um bocado sobre esta cena das casas. Vocês que andam no business, e se vocês quiserem, eu até arranjo dinheiro. Eu tenho bué dinheiro. E até faço essas merdas só para resolver um problema social. Estás a perceber? É o seguinte: nós já vimos o que é que acontece aos países quando as pessoas não têm dinheiro para casas. As áreas diminuem. Hong Kong, Japão, Singapura, Nova York. As casas diminuem o tamanho, pessoal. Não é? Então, porquê é que não se fazem casas tipo bué de pequenas, meu? E casas pequenas? E depois quem quiser casas médias que vai comprá-las. Mas, casas mesmo micro, super eficientes, meu. Mas micro mesmo. O pessoal também está sempre na rua, meu. É isso, por isso é que construiu uma tiny house. É isso, uma casa 24 metros, é bué de big já, meu. No Japão 24 metros chama-se mansão. Ai, eu acho que, eu diria assim, se é para um indivíduo, seria 10 metros quadrados, pessoal. 10 metros quadrados. Eu acho que a legislação ainda nem está preparada para isso. Mas pensem nessa cena. Alguém tem um projeto desses, queira fazer microcasas, e para vender, construir e vender microcasas. As pessoas precisam de microcasas. As pessoas precisam de uma cama para dormir, uma kitchenettezinha, uma casa de banho, está a andar. A lavandaria é para toda a gente, outras cenas é para toda a gente. As pessoas vivem num cubículo. Mas o que é que vai fazer? Não há gente para construir. Quando não houver robôs tem que ser assim. Quando não houver robôs está resolvido. Por enquanto tem que ser assim. Isto é tendência mundial, não é hipótese, pessoal. Não há gente, ok? Não há gente. Isso é trolha, que respeito que eu tenho aqueles homens. Um respeito que vocês nem imaginem. Vocês nem imaginam. Portanto, geograficamente, não indo ao extremo do Uruguai, claro, o extremo é coisa de bilionário. Faz sentido pensar em afastar das cidades, segurança, recursos e qualidade de vida?
Sem dúvida, David. Ainda bem que falas nisto. Porque eu acho que se as pessoas podem, não é? Ter um terreninho, pode ser pequeno, sei lá, uns 5 mil metros, que podem cultivar umas merdas, podem ter uns animais, não sei o que é, não sei o que mais. Começar a perceber da agricultura, se as coisas ficarem, tens sempre ali comida, tens sempre as merdas, é sempre uma cena fixe. Claro que não estás numa cidade, mas uma cidade estás super dependente. Claro que eu não estou a dizer que o mundo vai acabar, não vai, mas se tiveres filhos, família e tudo, agora, a distância, se estiveres a 20 minutos da cidade, já é suficiente. Estás a 20 minutos, estás bué de perto de uma cidade, não é? E coisas assim. Olha, o Romeu mandou aqui um link. Eu gosto disso. Ou se tiveres dinheiro, podes ter as duas coisas. Podes ter uma casa na cidade e uma casa no campo, não é? Com toda a infraestrutura que precisas. Precisa da água. Água aqui é. Vou ver aqui no Instagram isto. Tiny houses. Interessante. Tiny houses. Mas este aqui é do Quinto Império, não é? Convido o Pips a dar uma vista de olhos da minha página nova. És tu, Ruben? A maior tiny house de Portugal. Projeto Mexe-te. Mas eu não estou a dizer uma tiny house deste sentido. Eu não sei se tem lógica, mas é como nas grandes cidades, pessoal. Tens toda a infraestrutura. Porque é bué de chunga estar numa tiny house no meio do nada. Eu estava a dizer, imagina. Eu acho que é uma área que deves explorar, Ruben. Imagina, chegar ali, ver qual é a legislação mínima do que se pode construir e fazer mesmo pequenos apartamentos giros, bem construídos, mas bué de pequenos, mas eficientes lá dentro. Com internet e um sítio para comeres, uma mesa, que pode ser escritório, pode ser mesa de comida, uma cama, sítio para guardar as merdas, mas bué de pequeno. Só para... tens uma renda bué de baixa. Em vez de teres um quarto de merda, tens tipo uma cena fixe. Agora não sei os economics, não é? Disto. Agora, o pessoal tem que produzir soluções e o pessoal tem que esquecer esta cena. Mas isto é muito pequeno. Olha para os outros países, pessoal. Tem que resolver o problema às pessoas, não é? Diz aqui... Deixa-me ver aqui. O Jorge Martins diz assim, vou pôr aqui, exibir. Historicamente, grandes mudanças tecnológicas alteram o equilíbrio do poder. Verdade. Com a inteligência artificial, a potencialidade de eliminar a necessidade de trabalho humano em larga escala. Isso pode forçar uma reinvenção do capitalismo e da distribuição de riqueza. A pergunta é, essa transição está a gerar conflito entre países ou elites que disputam o controle desse novo modelo económico? Eu acho que sim. Eu acho que a problemática ainda é mais séria, que é esta tecnologia está a mudar a forma como se faz guerra. E como muda a forma como se faz guerra, muda o poder. Ok? E então os países, e nomeadamente as potências mundiais, têm que se readequar a essa realidade. Por isso é que faz sentido para os Estados Unidos, pessoal, dizer assim, já não consigo controlar o mundo. Impossível. Com esta nova tecnologia. Eu nem posso me chegar, eu não posso levar os meus barcos para o Estreito de Hormuz, porque os putos dos drones arrebentam-me isto tudo. Ou seja, estão a perceber? Ou seja, então, qual é a estratégia? A estratégia é, vamos fortalecer a nossa costa, vamos liquidar a Cuba, a Colômbia, a Venezuela e a Nicarágua, e vamos controlar aqui tudo. O Panamá já está controlado, está aqui uns chineses demais, não sei o que mais. Depois vamos ver onde é que vamos. O Equador também já está. Tipo, já se vai mandar tropas para lá. México, vamos usar o argumento não sei o que é por causa da cena. Controlamos aqui a parte do norte também, estamos controlados. Ou seja, é este tipo de movimentos. E nós ficamos muito escandalizados e dizemos, o direito internacional. E eu pergunto, o direito internacional está nesta sala connosco? O que importa, isto ganha quem tem as armas, o resto é baleio. Portanto, eu acho que sim. Eu acho que essa pergunta é legítima e realmente eu acho que é isso que está a acontecer. Isso tem impacto na nossa vida também. Tem impacto nos negócios que nós estamos a produzir. Pessoal, há uma filosofia do guru que eu já disse muitas vezes. Não queiras subir o rio. Tu queres descer o rio. Olhas para a tendência, olhas para o que vai acontecer e desce o rio. Ok? Se o pessoal vai precisar de casas pequenas, tu fazes casas pequenas. Se o pessoal só tem dinheiro para casas pequenas, tu fazes casas pequenas. Isto é um exemplo, é um rio. Uma pessoa concentra-se nisso, fica especializado nisso. E se quando houver robôs já se pode fazer casas grandes, não é? Eu não sei se é verdade, estou aqui a dar o exemplo porque eu não sou especialista em construção.
Mas realmente, pronto, tem essa situação. A Europa vai ter essa situação. Diz aqui o Bruno Fernandes, mas isso não pode afetar o birth rate do país ainda mais? Pode e vai, mas também nós já estamos numa direção que there's no coming back. Pessoal, isto já acabou. Vamos fazer os nossos polos de produtividade. Outro dia havia um país que estava-se a multiplicar bem. Qual era o país? Se eu não me engano, era a Roménia. Não. Era um país tipo... Cazaquistão. Vejam a cena do Cazaquistão. Como é que chama? Cazaquistão. Como é que chama aqueles gráficos demográficos? Demographics. Eles têm uns gráficos. Olha, isto é incrível. Eu vou-vos mostrar isto. Vocês vão se passar. Deixa eu ver se eu consigo partilhar. Arquivo, compartilhar tela e uma window e vou partilhar. Onde é que está? Chrome tab, não. Window, já se bloqueia. Tem aqui coisas bloqueadas, não consigo. Filho da mãe. Espera, vou partilhar aqui uma tab. Pumba. Isto foi possível, mas isto tem que ser com sacrifício. Isto não pensem que ia chegar aí, virou. Era o que faltava. Ok. Compartilhar a tela. Está aqui. Vejam aí se está para ver. Estão a ver? Estão a ver aqui? Deixa eu ver se vocês estão a ver. StreamYard. Estão a ver agora? Top, não estão? Pronto. Como é que se abre esta merda agora? Esquece. Difícil isto, meu. Não aparece aí. Pronto. Vou-vos mostrar assim, não tem jeito nenhum para isto. Pronto, estão a ver aqui esta cena aqui, tipo, ela estava igual à nossa, toda lixada e cada vez menos crianças, e depois começou outra vez a multiplicar-se. Meu, é isto que eu queria dizer, isto é impressionante. Vamos ver as medidas que eles fizeram. Vou abrir aqui quais as medidas que o Cazaquistão... E só fizeram, eles tinham um líder poderoso. Esse é um líder tipo eu, estás a ver? Tipo contra o aborto e merdas assim, gosta de bebés. Não, mas isso não está na moda. Quais medidas instalou para aumentar a fertilidade da sua população? Vamos ver. Então, e a questão é, eles fizeram isto, foi incrível. E eles basicamente tinham então um líder que virou as pernas para o ar. E vamos ver aqui as medidas que eles instalaram. Vamos lá ver. As medidas foram: subsídio único ao nascimento, pago a todas as mulheres, empregadas ou não, financiado pelo orçamento estatal. Em 2018 equivale a $325 para o primeiro, segundo e terceiro filho e $400 para o quarto em diante. Isto é só uma vez, que seria o equivalente num país como Portugal a €1.000 por cada filho para ajudar, não é? Essa é uma coisa desse tipo. Pagamento social por perda de rendimento. Para mulheres empregadas que contribuem para o sistema de seguro social obrigatório, pagam um valor correspondente a 100% do rendimento durante a licença de maternidade. Ok, isto em Portugal já acho que é parecido. Abono mensal de cuidado infantil. Pago até a criança completar 1,5 anos, alargado 1 ano em 2013. O valor equivale a 40% do rendimento declarado no sistema de seguro social. Imagina, até cada criança fazer 1,5 anos, o valor equivale... Não sei, não percebo. Mas pronto, isto são medidas financeiras. Desde 2020, famílias com 4 ou mais filhos menores
recebem um subsídio mensal independente do rendimento, que vai de 69 mil. Quanto é que isto é? Quanto é que é 69.330 esta moeda? Fogo. Converte tudo para euros. Fosca-se, não. Podes fazer isto já. Não é? Ele vai converter. Imagina dividir por 500. Portanto, subsídios. Subsídio único ao nascimento de 300 euros. A partir do quarto filho é 500 euros. O abono mensal é 40% do rendimento declarado. É bué, meu. Ou seja, tu recebes 1000 euros e recebes 400 euros por cada filho por mês. Depois tem a família numerosas. Recebe 4 filhos, recebem 125 euros. Quinto filho, 156, 187. Olha, para um país com esta cena é bué de money. 125 euros por mês por cada filho. Será que é isto? Ou é os filhos todos? Pronto. Habitação. Parece que eles têm benefícios de habitação, as famílias. Reforma antecipada para mães. Idade da reforma, 53 anos para as mães. E as mulheres sem filhos é 59. 63 homens. Interessante. Ok. E também tem um programa de fertilização in vitro. Qual o GDP per capita? Só para comparar o GDP deles com o português. Só para ver quanto dinheiro é que isto representa na realidade. Porque isto tem o purchase power. P per capita. Pronto. Este país conseguiu fazer isto. Eu acho improvável, mas um gajo tem que ter fé. Mas nós, não sei. Imagina, o PIB per capita deles é de menos de metade do português. Ou seja, isto significa que nós temos que... A Cazaquistão é menos de metade do português. Significa que os subsídios que nós estamos a falar seria o equivalente a... Tu tens um filho, recebes 600 euros... a partir do quarto filho recebes 1000 euros e depois tens um subsídio de 250 euros se tiveres, eu não sei, este apoio a família numerosas. É que se tiveres 4 filhos receberias 250 euros por mês, 5 filhos 300 euros por mês, pode ter algumas ajudas, não é? Este é que é este subsídio, o abono mensal de cuidado infantil no princípio é bué dinheiro. 40% do rendimento declarado. É bom. É uma curiosidade. Fica aí para o pessoal ver a curiosidade. Achei interessante. Portanto, vamos continuar a falar no fim do mundo, o que é que nos interessa, porque vocês têm que se preparar. Make Portugal billions again. Diz o João Leite: não te parece que o fim da guerra seria prejudicial para os Estados Unidos? Não corriam o risco de perder o império, considerando que o Irão, a Rússia e a China passariam a equilibrar significativamente a balança de poder? Acho, 100%. Acho 100%. Por isso é que a guerra não vai acabar. Acho que é o que eu acho. Os meus amigos todos dizem que querem ter vários filhos. Tenho 20 anos e pode ser a minha bolha, mas aquilo que chega é que a malta jovem está a valorizar muito mais ter filhos. Deus queira. Vamos já lá repovoar isto todo. Vira-se o Filipe Santos: se gerar escassez real de bens essenciais, energia e comida, achas que regimes mais centralizados conseguem manter a estabilidade ou pode levar à queda do regime? Não é difícil. É difícil saber. Isto depende de cada país, cada condição. Depende. Depende de muita coisa. Eu não consigo pensar nisso. Miguel, o teu receio em termos de stock market é vender ou não comprar mais? Quando vês a direção geral do mercado e outras vezes mais oportunidades e ameaças? Mas assim, se houver inflação, a inflação é sempre uma coisa boa para o stock market, para muito tipo de empresas, não é?
Agora, eu acho que o pessoal não está a valorizar realmente o que está a acontecer. Tipo, eu acho que não está razoavelmente descontado no mercado a confusão que estamos a viver, é o que eu acho. E então, isto depende de cada investidor, o nível de risco que tens. Portanto, deixa-me por aqui, stop sharing. Portanto, eu tenho ações, e tenho muitas, mas, por exemplo, aquelas ações que são mais coisas de futuro, AI e merdas assim, eu disse, não quero estar envolvido nisto agora. Só quero ter ações de segurança, matérias-primas, este tipo de empresas que elas já valorizaram. Vocês já sabem que eu estou nessa área boa e continuo a achar que essa é a direção do mundo. Continuo a achar que essa é a direção do mundo. E cada vez o mundo me diz mais que esta é a direção. Portanto, mesmo que essas empresas aumentem agora 30% ou 40%, eu não os vou vender. Porque apesar de elas já terem aumentado 30%, e já tinham aumentado mais, só que esta semana desceram. Portanto, o que eu acho depende da tua posição, de como é que queres pôr em relação à realidade. Eu na minha carteira tenho um simulador. E o simulador que eu instalei o que é que acontece ao meu património líquido se as ações descerem 40%. E olho para aquela coisa e digo assim, estou confortável? Estou. Não estou confortável? Não estou. Ou seja, pegas as tuas ações todas, divide por 2 e diz assim, se isto vier para este preço, eu estou confortável? Estou. Então este é o teu nível de risco, está bom? Se tu disseres, não, eu não estou confortável, isto seria muito mau para mim, desestabilizava, então não devias estar tanto alavancado. Não é? Não devias ter tanto investido porque não consegues lidar com a realidade, porque é muito provável que haja, ou agora, daqui a 10 anos, uma queda de 40%, 50%. Mas será que manter esta guerra é sequer viável? Não vai criar muita instabilidade política nos Estados Unidos, até porque a ideia de MAGA não era precisamente focar mais nos problemas internos do país e menos nas questões internacionais? Essa era a ideia, João. Mas a questão é, eu acho que a política internacional americana é independente do que se passa lá dentro. Eu acho que os Estados Unidos é um sítio que tem uma política internacional bipartidária, ou seja, toda a gente sabe o que tem que se fazer, toda a gente sabe qual é a direção. Eu não vejo muita gente nos Estados Unidos a reclamar da guerra, mesmo democratas. Sou sincero. Eles sabem que não vão declarar, porque quando o Trump saiu do poder são eles que têm que continuar a guerra. Eu acho, e o pessoal fala muito que o Trump vai pedir as eleições, também porque importa, O Trump vai daqui, o Trump quer estátuas, ou seja, ele está a cagar. Tipo, ele tem que fazer o que se tem que fazer e ficar na história. Ele quer ficar na história, só espero que ele não queira usar uma guerra, uma bomba nuclear, que isso seria terrível, Também isso seria ficar na história pelas razões erradas, não é? O gajo não é idiota. Show. Mas eu fiquei... vocês lembram-se de dizer? Eu dizer que se o Mr. Trump for eleito e não acabar com a guerra na Rússia numa semana, está tudo feito. E pronto, e está tudo feito. Não é? E se a guerra terminar com os Estados Unidos a controlar Hormuz, não seria melhor que continuar a guerra? Controlando o fluxo de petróleo lá e nos Estados Unidos não dará mais controle de preços? Dá. Mas achas mesmo que a China deixava uma coisa dessas? Não, eu acho que não. E depois de estabilizar aquela área, o que é? Aquilo é um país do tamanho da Europa. Não é, estou a exagerar, mas o puto do Afeganistão é gigante. O Afeganistão não, o Irão é gigante. Tipo, aquilo é uma zona de guerra, aquilo é uma cena. Basta estar lá meia dúzia de malucos a mandar uns drones e já estás a destabilizar a circulação de mercadorias. Porque basta desestabilizar a circulação de mercadorias. O Trump diz assim: esta merda está aberta, ninguém passa porque ninguém quer morrer nem levar um tiro, não é? O tiro, são bombas ou mísseis. Portanto, diz o David, a levar a conversa para Portugal, acho bem. No meio disto tudo, Portugal vai ser obrigado a escolher um lado neste conflito, consegue ficar neutro. E se nos obrigarem a escolher, qual é o cenário mais provável das consequências? Ok, isto é uma boa pergunta. Eu, por acaso, fiquei contente de ver Portugal chegar-se um bocado à América e aceitar aquela cena das bases, não sei o que mais. Não sei se é por ser PST, se calhar o PS fazia a mesma coisa. Os espanhóis daquele lado estão malucos, mas também acho que as eleições vão mudar aquilo tudo.
Agora a questão é assim: nós estamos no mundo ocidental, pessoal, nós não podemos ser a Cuba, nós estamos a 5 horas de Nova Iorque, não é? Ou 6 horas de avião, consoante os ventos. Portanto, eu acho que não devíamos errar outra vez. E eu acho que os próximos 20 anos são um bocado nessa direção. Agora, será que o mundo vai partir dessa maneira? Será que dá para ficar aqui no meio? Será que. Não sei. E nós estamos na União Europeia, não é? A primeira coisa é que a União Europeia tem que acabar. A questão é: quando é que vai acabar? Quando é que vocês acham que vai partir a União Europeia? Em 2 blocos ou caraças? Vou fazer aqui uma. Nós só estamos. Está aqui o pessoal do Quinto Império. Nós somos 31. Vou fazer aqui uma. Vou fazer aqui uma pontuação. Quando achas que a Europa vai partir em 2? O princípio é partir em 2. Ou sair 1 ou 2 países. Vamos qualificar a partir em 2. Nos próximos 2 anos. Nos próximos 5 anos. Nos próximos 10 anos. Ou não. Vou pôr estas opções. Escrevam aí a vossa opinião. Vocês têm que botar, têm que pôr 1, 2, 3 ou 4. Ok? Consoante o que acham que é mais razoável. E eu, estatisticamente, probabilisticamente, eu diria. Não vou dizer, vou deixar de decidir e depois digo eu. Ou seja, vocês têm que escrever 1, 2, 3, 4. Vamos por aqui o pessoal a votar. As eleições na Hungria melhoraram um pouco essa probabilidade. Aquela cena das eleições da Hungria foi engraçada. A Hungria é um país muito virado à direita, não é? Agora não percebo nada da Europa. Eu espero que não aconteça nada de mal. Mas o mundo está mesmo virado contra a Europa, pessoal. Isto é uma coisa. O pessoal está a fazer as suas votações e a nossa conclusão aqui do grupo é que existe aqui uma maior probabilidade do pessoal que se estabelece ali nos 5 anos. Exato. Eu percebo. Dá-te mais margens de sucesso, não é tão afastado como aos 10, e os 2 pode ser muito curto prazo, apesar de poder acontecer qualquer coisa em 24 meses, mas é menos provável. Eu concordo com vocês. Eu acho que a 5 anos há grande probabilidade de haver confusões. A 10 é quase garantido. Portanto, a 2 é provável, estamos num momento estável, mas também acho que eu apontava mais para aí. Como eu acho que vocês têm, eu acho que eu concordo. Portanto, que implicações é que se vai ter? Como é que se vai organizar? Vai ser mais o quê? Mais instabilidade, mais confusão e mais adaptabilidade que nós vamos ter que ter. Estes fluxos todos que temos tido em Portugal. Portugal está muito dependente destes fluxos de pessoas, novos residentes, e isto pode acabar se o mundo ficar mais estável. Eu tenho que ser sincero. Eu fui para os Estados Unidos e criar uma posição nos Estados Unidos muito por causa da cena desta confusão antes de vocês sabem, a minha visão global e principalmente da guerra e tudo. Eu não quero putos na guerra, nada. Mas quando vêm essas confusões, tu dizes aqui: será que eu devia ir para casa? Tu pensas nessa merda, não? Será que eu devia ir para casa? Será? E eu acho que muita gente vai pensar nisto. Ou seja, quando the shit hits the fan, muita gente vai pensar: será que eu devo ir para casa? Então pode haver muitos americanos a tirar bilhete, muitos estrangeiros a tirar bilhete, muita gente a dizer: vou para o sítio que conheço, tenho lá os meus contactos todos e não sei o que mais pode acontecer. Ok, pessoal? Portanto, eu não sei, e mesmo nós temos o impacto do turismo imediatista e depois temos todos os fluxos que vão acontecendo. A minha sugestão seria esta, pessoal. Eu vou-vos dizer o que é que eu estou a fazer. Eu giro isto ao dia, por isso é que vocês viram que eu desapareci quase 1 mês e meio, disse o Diogo, não é?
Antes de falar nisso, o Diogo diz assim: se a AI vai acabar com muitos empregos, vai haver menos bens e serviços no mundo. Como é que as pessoas vão ficar? Diogo, isto é exatamente o raciocínio errado que tu estás a dizer. Que eu vejo muitos políticos a fazer este raciocínio. Não são os empregos que fazem os produtos e os serviços. Ok? Nós só vamos precisar de menos pessoas porque conseguimos fazer bens e serviços sem pessoas. As pessoas vão ficar sem emprego, mas vai continuar a haver bens e serviços. Ok? Portanto, agora só tens que arranjar uma forma de dar estes bens e serviços às pessoas. Tipo, sei lá, meter-lhes dinheiro na conta. Façam o que quiserem, os bens e serviços estão ali para ser consumidos. Eles não vão... Não é? Eles vão ter que ser consumidos. Vamos imaginar que eu na Prozis, em vez de ter 2.000 funcionários, tenho 10. Significa que consigo reduzir o custo das coisas a 30%. Na realidade, os funcionários que saíram da Prozis ficaram sem o emprego, mas toda a gente compra os produtos 30% mais barato, que significa que toda a gente poupou 30%. Portanto, eles vão pegar nos 30% que pouparam, vão comprar outras merdas, que vai dar emprego às pessoas. Ou seja, a tecnologia é sempre uma coisa boa. Há confusões no princípio, mas depois as coisas adequam-se. Isso é bom. O AI pode ser bom para nós. Muito bom. Vai demorar tempo e vai ser... Estás a ver? Vai mexer tudo. Não é? Mas a realidade é... nós não queremos empregos, nós queremos coisas. As pessoas deviam não ter que trabalhar. Se trabalhar é coisa de pobre, pessoal. Só trabalha quem quer. Era assim que devia ser. E podemos conseguir chegar devagarinho lá. O problema é que temos que passar esta confusão toda que está aqui. Tem muita confusão ao mesmo tempo. E do outro lado, pode ser que tenhamos uma coisa boa, não é? Mas vai haver aqui mas passar até lá vai custar. É só isso que eu quero dizer. Como é que uma fábrica de moldes que trabalha para automóvel pode lidar com isto? Eles são muito dependentes do preço de energia. Depender das indústrias alemã e francesa, estas indústrias estão completamente falidas. Absolutamente falidonas. Sem hipótese. A única solução é uma redução de poder de compra e uma desvalorização intensa do euro, tipo para metade, para nós voltarmos a ser competitivos e conseguirmos exportar. Mas não é mundo globalizado, não dá para exportar. A menos que um gajo exporte para os Estados Unidos eles aceitem, em vez de depender da China. Coisas assim. Não sei. Mas neste momento não está fácil. Estas áreas todas vão sofrer muito. Muito. O pessoal tem que ter calma, respeito pela situação que estamos a viver. Esta guerra será o rastilho de desculpa para os CBCDs? Garantido, Rumbel. Está aqui o CBCD, está aqui o dinheiro, mas só podes comprar X pão, só podes comprar X combustível, podes comprar 20 euros de combustível por semana. Está aqui. Tu tens o dinheiro, não funciona, não é? Só funciona para comprar o que dá. É o racionamento, não é? É o que pode acontecer. Se acontecer este conflito, se acontecer realmente esta perturbação, que me parece a mim, que eu não sei se é só para meter medo ou se realmente vai acontecer. Portanto, nós, como não sabemos nada, temos que nos adaptar. Então, a primeira coisa que nós temos de adaptar é gerir ao dia. Olhar para o mundo. Ao dia. Desligar a TV, esse pessoal não percebe um puto de um corno. Não sabem nada. Nem vale a pena. Só estás a desaprender. Vai para o Twitter ver os especialistas a falar sobre energia, sobre o combustível, sobre os transportes, sobre o ferro, sobre a tua área. Há especialistas em todo o mundo a falar no Twitter sobre diferentes áreas. Ok? Vai ao mundo, vê como é que o mundo está a acontecer, fala com os teus fornecedores, fala com os teus amigos, fala com toda a gente à tua volta, mas não vejas televisão. Portanto, a questão é gerir ao dia e colher informação tranquilamente, reduzir a alavancagem e perceber que vai haver muita instabilidade. Por isso, que tipo de barco é que construo consegue lidar com a instabilidade? Se tu tens uma empresa que precisa de muita estabilidade e que precisa de muito tudo afinadinho para funcionar, essas não são empresas boas para ter neste momento. Neste momento queres uma empresa flexível, rápida, que se adapta. Nós estamos aqui a falar provavelmente de empresas pequenas, portanto é uma coisa boa. Gerir muito next in, first out, não é? Que é uma coisa que nunca vos ensinaram na escola, porque ninguém quer saber isso. Portanto, perceber a realidade do que é que vem e em vez de reclamar, adaptar-te. Quando a confusão vier, é adaptar-te. Sei lá, se tens uma empresa que precisa de muita energia, instala uns depósitos de gás ou combustível, não é? Para ter estoque. E se falhar consegues trabalhar.
sei lá, coisas desse tipo, não é? Sei lá, tantas outras coisas que se pode fazer consoante o tipo de negócio. Agora, eu só queria deixar este podcast aqui, que eu andei desaparecido, gravo os meus podcasts que vocês têm visto às quartas-feiras, mas vou pôr isto numa quarta-feira, justamente para o pessoal ter a noção, pelo menos, de ter um bocado de respeito pelo momento que estamos a viver. É só isso. Respeitem o momento. Não é para brincar. Só quero que estejam atentos. Sejas um funcionário, sejas um patrão, sejas um milionário. Isto é um momento para estar atento. Não perdes nada em estar atento, não perdes nada em estar focado e poucas férias. Muita concentração. Ok? Isto não é um momento para andar a pensar em barcos ou aviões ou férias. Isto é um momento para concentração. É isso que eu acho que vocês deviam fazer. Atentos. Não é? E depois construímos o Quinto Império. Nossa app vai sair agora. Amanhã, a nova. Vamos ter as bugarias, vamos resolver. Demorou bastante demais. Já era uma app pesada. Já tinha um certo peso. Ela vai sair e vamos continuar então a meter pessoal. E agora teremos a capacidade de produzir realmente muitas funções novas, interessantes, que nos possam conectar para nós continuarmos os nossos projetos. Voltarei a Portugal dentro de alguns meses e poderemos estar juntos, pessoal, aqui de Império. Marcamos aí um jantarzinho à nossa maneira para voltarmos a pôr a conversa em dia e não tenham medo do fim do mundo, porque o fim do mundo faz parte do mundo e só temos é que aprender a lidar. Agora, atentos, concentrem-se e não desistam. Quando aparecer novidades, tipo, agora vou dizer, não é ficar triste. É assim, o que é que eu posso tirar? Como é que eu faço o melhor disto? O que é que eu posso resolver? Não é? Um bocado assim. E vamos também trabalhar muito em comunidade. Eu acho que, por acaso, eu tive uma excelente ajuda esta semana. O Prez arranjou-me um contacto fixe, que eu ia ao Uruguai. Estou muito agradecido, vou-lhe dar lá um prémio para agradecer ele ter-me feito esse favor. E o Quinto Império tem sido bom para mim, espero que também tenha sido bom para vocês e vamos continuar a trazer mais pessoas boas para realmente em comunidade, mesmo assim, isto é um momento para se tiveres conhecer os teus vizinhos, conhecer as pessoas têm que se ajudar umas às outras se houver confusão. É um bocado assim, por isso é que eu não gosto de cidades grandes, não é? Um gajo tem que se conhecer. Esta cena de individualismo tem que acabar, porque o mundo vai encolher e vai haver, pode ficar confuso, e conhecer as pessoas, ter boas relações, ajudar uns aos outros e não pensar só em nós é uma cena super interessante e que ajuda toda a gente a subsistir. Foi assim que subsistimos durante milénios, pessoal. Foi em grupo, não foi sozinhos. E eu sou um gajo bué individualista, no sentido de olhar pela minha vida e tal, preparar tudo. E à medida que os anos vão passando, penso mais que adianta tu teres tudo preparado para ti e o resto do pessoal não ter condição? Não serve para nada. Por isso, pensar em comunidade, pensar em grupo é super, super fixe. Portanto, pessoal, estamos em contacto, depois vemos por aí. Pessoal do podcast, da audiência, atentos, reflitam sobre este assunto. Não é o fim do mundo. Eu não estou a dizer que é o fim do mundo, eu estou a dizer que as coisas podem ser más. Deus queira, assim, prepara-te para o pior. Espera o pior. Mas se vier o melhor ainda. Let's go, pips. Pessoal, muito obrigado. Quinto Império. Let's go!